Bom dia, irmãos. Estamos no 28º livro do Antigo Testamento. O desafio é a leitura. Livro de Oséias, em 45 minutos, 1 hora você faz a leitura, é maravilhoso. E ele é o primeiro livro dos profetas menores. Entre os 12, ele é o primeiro livro. Quando nós fizemos a classe de pregadores com o pastor Elias, houve um estudo sobre Oséias e a pregação, uma das pregações de Oséias ficou para mim na época, era uma das minhas atividades. E algo que ficou assim no meu coração naquela época é que Deus nos leva para um deserto, porque o livro de Oséias vai falar de um amor incondicional, mas de coisas que a gente não quer viver. Mas é nesse momento, quando Deus nos leva para um deserto, para Ele vai falar assim, bem baixinho no nosso ouvido e nos fortalecer, para que a gente possa passar por aquela tribulação. Porque no fundo Ele quer o nosso arrependimento, a nossa confissão, para poder nos resgatar. E o livro de Oséias é isso, é um resgate, é um retorno. Então vamos lá. Oséias representa a incessante busca de Deus pelo seu povo, que o havia abandonado. Ele quer que o seu povo volte em arrependimento e experimente a graça de sua presença. Oséias viveu no reino do norte de Israel, que às vezes ele chama de Efraim, cerca de 200 anos depois de terem se separado do sul de Judá, que isso foi contado no primeiro livro dos Reis, no capítulo 12. Oséias foi chamado para falar em nome de Deus durante o reinado de um dos piores reis de Israel, Jeroboão II. A nação estava mergulhada no caos e no ano 722 o grande império assírio invadiu e dizimou Israel. Encontramos essa história no segundo livro dos Reis, capítulo 14 a 17. Oséias viu tudo isso acontecer. O livro é uma coleção de cerca de 25 a 30 anos de pregação e escrita, e é quase todo composto por poesia. E essa coleção inteira foi concebida para 3 períodos do livro, três pedaços do livro que depois eu vou explicar. Quem era o profeta? Ele era filho de Beeri. Ele profetizou nos dias dos reis Uzias, Jotão, Acás e Ezequias de Judá e Jeroboão II de Israel, em meados do século 8 a.C. Ele foi o único profeta originário do reino do norte, Israel. Como era o mundo do profeta? O segundo livro dos Reis, do capítulo 14 ao 17, descreve esse contexto histórico de Oséias. Um período em que Israel viveu grande prosperidade material, mas ao mesmo tempo um grande afastamento de Deus e, consequentemente, enfraquecimento espiritual. Algo que não é bem peculiar no mundo de hoje, né? As pessoas oram porque querem, às vezes, ganhar mais, prosperar, mas acaba se afastando, né, da palavra do Senhor. Então, há esse esfriamento espiritual nas igrejas. Qual é a mensagem de Oséias? Ele é o mensageiro do retorno, não só em palavras. A sua mensagem, ela salta das páginas da Bíblia. Ele é um dos profetas mais envolvidos com a sua mensagem, porque a sua própria família foi usada como ilustração daquilo que ele pregou. Oséias incorporou a mensagem de Deus a Israel em sua família. Essa é a mensagem central do livro. Deus ama o seu povo mesmo quando são infiéis, e que através de sua misericórdia lhes oferecerá a reconciliação. Tem doutrinas no livro de Oséias, tem estudos sobre Deus, conhecimento sobre Deus. Então, o primeiro é o conhecimento de Deus, que segundo as profecias de Oséias, é um dos pontos centrais do problema em Israel, com a idolatria, que está na negligência de conhecer esse Deus. Não só lhe falta conhecimento, mas os responsáveis por transmitir esse conhecimento também rejeita Deus. O segundo é julgamento e salvação. A mensagem de Oséias, além de denunciar e condenar o pecado do povo, ele aponta para um tempo de restauração após o julgamento. E o amor de Deus.
Em Oséias, capítulo 11, versos 9, diz assim: porquanto sou Deus e não um ser humano. Deus é soberano na forma de amar. Ele escolhe a quem ele quer amar. E ama até o fim. A razão para que Deus não desista de seu povo, demonstrado nessa imensa compaixão. Oséias 11, versos 8. E assim Oséias aponta para uma colheita frutífera desse amor no futuro, pelos caminhos retos do Senhor, que é o capítulo final do livro e o último versículo, capítulo 14, versos 9, que mais no finalzinho eu vou falar sobre ele. Então, qual é o conteúdo de Oséias? Então, são 3 partes do livro de Oséias que são importantes. O capítulo de 1 a 3, o Senhor ordena a Oséias que se case. E Oséias escolhe uma mulher chamada Gomer. Ela se entrega à prostituição e comete adultério. O Senhor usa o símbolo desse casamento para descrever seu relacionamento com Israel. Israel, a esposa, é infiel ao Senhor, que é o marido, e vai atrás de outros amantes, cuja infidelidade simboliza adoração a deuses falsos por parte de Israel. Seus filhos têm nomes que simbolizam o julgamento de Deus. O primeiro é homem, Jezreel, que significa Deus espalha. O segundo é uma menina, Lohuama, que significa não amada. E Loami é o outro rapaz, que significa não meu povo. Depois de detalhar todos os julgamentos que adviriam aos israelitas por quebrarem seus convênios, o Senhor misericordiosamente os convida a arrependerem-se e a fazerem novamente este contrato. Esses capítulos, irmãos, eles contam a história do casamento rompido de Oséias com uma mulher chamada Gomer, que comete adultério. Eles tiveram 3 filhos juntos e as coisas começaram a desmoronar, porque esta mulher não ficava em casa. Era o pai que cuidava desses filhos. E ele sofria por isso, mas ele não abandonou sua esposa, como Deus não abandonou Israel, como Deus não nos abandona. O importante é que Deus diz a Oséias que, apesar da infidelidade de Gomer, ele deve encontrá-la, pagar suas dívidas para com seus amantes e entregar o seu amor e fidelidade a ela mais uma vez. E então diz que tudo isso, o casamento violado e restaurado, que os filhos são um símbolo profético que conta a história do relacionamento de Deus com Israel. Deus tem sido como um marido fiel a Israel. Ele os resgatou da escravidão, ele os levou ao Monte Sinai, onde ele fez uma aliança e pediu que fossem fiéis somente a ele. Foi esse o pedido que Deus fez, nós temos estudado tudo isso. Deus queria a fidelidade do povo. Mas aí ele trouxe esse povo de Israel para a terra prometida, e o que esse povo fez? Levaram toda a abundância que ele lhes deu, mas o que eles fizeram? Se perderam e dedicaram toda a sua vida ao deus cananeu Baal. E assim Deus tem uma razão legítima para terminar a aliança e se divorciar de Israel. Ele pensa em fazê-lo, mas em vez disso, ele diz que vai buscar Israel novamente e vai renovar a sua aliança com eles. E ele explica o porquê. É puramente por causa do seu próprio amor, da sua compaixão e fidelidade. Oséias então explica o que tudo isso significa. Ele diz que as consequências da rebelião de Israel serão a derrota iminente diante de outras nações e o exílio, mas a esperança de uma restauração futura. Um dia, Israel se arrependerá novamente e voltará a adorar o seu Deus. E diz Oséias, ele colocará sobre eles um novo rei messiânico da linhagem de Davi, que trará a bênção de Deus. Esses capítulos apresentam todas as ideias principais do livro. Israel se rebelou e Deus trará as consequências severas. Mas o amor e a misericórdia da aliança de Deus são mais poderosos do que o pecado de Israel.
E assim, os próximos capítulos do livro vão explorar esses temas com maior profundidade. Então, há 2 coleções de acusações e lamentos por Israel, e cada uma delas é concluída sempre por um poema muito esperançoso sobre a misericórdia de Deus e a esperança para o futuro. O marido infiel, que vai à procura da sua esposa num local de escravidão, e a traz de volta, e a restaura, e fala do amor de Deus para ela. Ele compra Gomer. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Nós vivemos este amor. Nós vivemos, e cabe a nós esta fidelidade ao nosso Deus, único e verdadeiro. Mas Deus é soberano, é o que temos estudado em todos esses livros, né? Soberania está nas mãos dele, o controle de Deus. E a esperança no futuro, nós somos essa esperança. O povo voltou, mas nós somos aqueles que estamos mantendo essa palavra viva. E temos sempre a falar que o arrependimento nos leva a Deus, que a confissão nos leva ao Senhor. Vamos ao capítulo de 4 a 10. O povo de Israel rejeitou o conhecimento e a verdade do Evangelho que havia recebido e cometeu grandes pecados e iniquidades. Oséias, então, conclama Israel a retornar ao Senhor. Oséias explora as causas e os efeitos da infidelidade de Israel. Ele diz inúmeras vezes que Israel carece de todo conhecimento ou entendimento de Deus. Em hebraico, a palavra conhecer é yadá, e é mais do que somente uma atividade intelectual. Ela descreve o conhecimento relacional e pessoal. E a diferença em apenas ouvir falar de alguém e realmente conhecer alguém. E Deus quer que Israel o conheça como se estivessem em um relacionamento. E Ele quer que eles experimentem o seu amor por eles, através de um conhecimento que transforma os seus corações e vidas, para que eles o amem de volta. E é por isso que Oséias está constantemente expondo a hipocrisia da adoração de Israel. Ele constantemente faz voltar e mostra tudo o que foi quebrado, os 10 mandamentos. Como que aquele povo está permitindo uma grave injustiça em suas comunidades. E então o que eles fazem? Eles vão para os seus templos sagrados, oferecem sacrifícios a Deus como se tudo estivesse bem, mas não está. E não apenas, e menciona muitas vezes todos esses altares a Baal, nas cidades de Betel e Gigal. Eles não apenas deram a sua lealdade a outros deuses. Oséias repetidamente acusa Israel de confiar nas suas alianças políticas com o Egito e a Síria. Então, ao invés de confiar em Deus para protegê-los, eles querem se tornar como essas nações e confiar apenas no poder militar. E Deus diz que tudo isso vai desabar sobre as suas cabeças, porque em pouco tempo a Síria se voltará contra eles e devastará as suas terras. Nós já estudamos os profetas, nós já estudamos o livro dos reis. É um vai e volta. Durante esse estudo dos 12, nós vamos verificar uma linha. Então, Oséias começa lá em 722, bem antes, né, até a queda. Então, os profetas, eles ficam se alternando entre o tempo. Mas como é importante, né, se nós verificarmos, se afasta, perde, aí volta. Se afasta, perde. Mas Deus é soberano e os coloca de novo através da voz de um profeta. Então, tudo isso desaba, né, como que desaba em suas cabeças, porque em pouco tempo a Síria vai se voltar contra eles e vai devastar as terras daquele povo. Aí temos o capítulo 11 a 14. Por intermédio de Oséias, o Senhor proclama como vai punir o povo de Israel por seus pecados. Mas, no entanto, ele expressa sua misericórdia e bondade. O Senhor relembra que tirou o povo de Israel do Egito, mas eles rejeitaram seu Deus.
por intermédio de profetas, de visões e simbolismos. O Senhor ensina e orienta seu povo. O Senhor vai resgatá-los da morte. O povo de Efraim vai se arrepender de seus pecados nos últimos dias. Oséias dá uma antiga lição da história israelita para mostrar como essa família tem sido infiel desde o princípio. Então, ele alude à mentira e à traição do patriarca Jacó em Gênesis 27, 28. Ele lembra também a rebelião de Israel no deserto no livro de Números. E ele alude à nomeação do rei corrupto Saul, que levou o povo ao pecado e ao desastre. É tudo uma forma de Oséias dizer que algumas coisas nunca mudam nessa família, mas que Oséias deve ter esperança. Então Deus fala, tenha esperança. Você está passando por essa tribulação, mas continua firme. Nós temos vivido momentos difíceis, mas continuemos firmes, porque há esperança. A esperança de um céu maravilhoso, a esperança de uma vida eterna. Como foi falado no capítulo 3, Deus vai fazer algo para salvar e restaurar o seu povo. E é isso que esses 4 capítulos exploram. O capítulo 11, irmãos, é lindo. O poema retrata Deus como um pai amoroso que criou o seu filho Israel e depois compartilhou tudo com ele. Mas o filho cresceu e se rebelou e se voltou contra o pai, se aproveitando da sua generosidade. E assim, Deus está emocionalmente dividido. Em um momento ele está com raiva e naturalmente disse que vai trazer consequências graves, mas no momento seguinte ele está com o coração partido e ele disse que é movido pela sua misericórdia e compaixão e ele perdoa o filho que ama. E ele disse, como eu posso desistir de você, Efraim? O meu coração está agitado dentro de mim, toda a minha compaixão está desperta. E assim, embora Deus permita que Israel seja conquistada pela Síria e enfrente as consequências, esta não é a palavra final de Deus. Ainda há esperança. E é disso que trata o último capítulo de Oséias. Oséias vai e clama a Israel para se arrepender e voltar ao seu Deus. Mas ele sabe que isso não vai durar, porque nunca aconteceu antes. E Deus diz que um dia ele curará a sua desobediência e os amará livremente. Oséias resgata Gomer, a leva para casa e a restaura. E ela passa a viver como uma esposa amada e vai criar seus filhos junto com Oséias. Nós somos resgatados e devemos manter essa linha de conhecer a Deus, buscar a Deus, manter sua palavra no nosso dia a dia. Deus continua descrevendo esse Israel novo e curado como uma árvore exuberante com raízes profundas e galhos amplos, que oferecerá sombra e frutos a todas as nações. É uma imagem, irmãos, de promessa de Deus a Abraão, como Israel deveria se tornar uma bênção para as nações. E a declaração de Deus que isso vai acontecer, vai exigir dele um ato de graça, de poder e de cura, para reparar o profundo quebrantamento, o egoísmo pecaminoso do coração humano, para que o povo de Deus possa receber o seu amor e amá-lo de volta. E é isso que Deus promete fazer, agora e depois. Encontramos as últimas palavras do livro, que é o apelo final. Capítulo 14, versos 9, que diz: quem é sábio e tem entendimento? Todo aquele que considera a minha palavra. Quem tem discernimento e bom senso? Aqueles que se dedicam a compreender as minhas orientações. Ora, o caminho de Yahvé é a verdade, e os justos andam nele, mas os ímpios e transgressores tropeçarão e cairão. Aqui na Bíblia King James, um finalzinho que eu achei maravilhoso, uma explicação que ele dá.
Somente uma compreensão profunda e abrangente do amor e da soberania de Deus poderia permitir a um homem como Oséias escrever as palavras desse livro. O profeta finaliza oferecendo a cada leitor as alternativas de caminhar seguro ou viver tropeçando, obedecer ou revoltar-se. Esse livro é lindo. Capítulo 11, se vocês... Depois leiam com mais atenção. Nós temos escolhas. E a ideia é fazer como eu falei no comecinho. Naquela pregação, quando eu ainda era aluna do pastor Elias, que ainda sou, né? Mas naquela pregação, eu trouxe um pedaço desse casamento de Oséias. E é bem assim. Oséias passa por um deserto profundo, por um momento horrível, porque ele era o profeta, ele era conhecido, e toda a sua vida, sua família ali sendo mostrada, o povo estava vendo, né? Todo o erro da sua esposa. Mas Deus o chama, diz a ele: espere, aguarde, continue falando que haverá restauração. Seu casamento é restaurado. Mas aqui também, se nós continuarmos com a palavra, nossa vida será restaurada. E é isso que nós temos que passar para as pessoas que ainda não conhecem Jesus. Para o filho que está se rebelando, quantas vezes a gente para falar: filho, volte. Não faça, isso está errado, o caminho é errado. Nós temos escolhas para fazer, que as nossas escolhas sejam corretas. Qual é a relevância de Oséias para hoje? O amor de Deus é constante e consistente. Ele não deixa de nos amar e quer que voltemos para Ele. Oséias mostra que Deus ama o tempo todo, mas o seu amor não o torna cego aos nossos pecados. Quando estamos em rebeldia, Ele faz tudo para nos alcançar, mesmo que o meio seja o sofrimento. Em Deus se equilibram amor e justiça. O verdadeiro arrependimento resulta em perdão e bênçãos de Deus. E concluindo, Oséias nos ensina a respeito do amor infinito e incondicional de Deus. Sua mensagem nos desafia e impulsiona a evangelizar, a demonstrar semelhante amor às pessoas e resgatá-las. O interesse de Deus em recuperar o pecador no livro de Oséias faz jus ao que o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versos 14 e 15, diz: porquanto o amor de Cristo nos constrange, porque estamos plenamente convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para aqueles que vivem, já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A mensagem de Oséias ao norte de Israel não está trancada ao passado. E ele revela verdades profundas sobre o caráter e os propósitos de Deus e sobre a natureza humana. E embora Deus deva trazer e traz a sua justiça ao homem, o seu objetivo final é curar e salvar o seu povo. E é isso que o livro fala, tá bom? Nós temos duas perguntas que acho que serão feitas aqui mesmo, né? Porque nós não vamos nos dividir. No Oséias capítulo 1, a marca do cristão maduro é a constância. Como você se comporta em ambientes diferentes com relação à sua fé? E a segunda pergunta: conhecer a Deus é conviver com Ele. Quanto tempo você dedica para conhecer a Deus? Obrigada, irmãos.